Oi, gente, boa tarde. Hoje a gente está fazendo a monitoria um pouquinho mais cedo, né? Eu vou começar com vocês hoje a matéria de processo e no final eu vou fazer uma revisão assim breve sobre controle de constitucionalidade, porque vocês vão ter prova, né? Não sei que dia, mas vocês vão ter. E é uma matéria importante de vocês estudarem. Então, eu sei que eu ainda não dei essa aula, né, de controle de constitucionalidade, mas eu vou abordar vocês aqui algumas coisas que eu considero importantes e já fica de dica para vocês terem um norte do que estudar. Então, né, primeiramente, eu sou a Maria Tereza, monitora de constitucional e de teoria geral do processo, né, do direito processual. Eu sempre coloco meu número aqui para vocês e estou disponível se vocês precisarem de qualquer coisa, de material, enfim. E, e é isso. Hoje a gente vai, então, começar com a matéria de processo, seguindo a nossa ementa, né? E eu também vou introduzir um pouquinho de controle de constitucionalidade, mas essa aula eu ainda não vou considerar ela dada. Hoje os slides eles estão um pouquinho mais secos, digamos assim, mas eu vou falar muita coisa. Então, é isso. Se vocês tiverem alguma crítica, enfim, acharem que eu poderia colocar, enviar para vocês o roteiro da aula, ao invés de só o slide, enfim, vocês podem me avisar, me mandar mensagem, que eu estou sempre disponível, tá bom? Então, vamos lá, né? Sobre o processo, eu já introduzi um pouquinho os pressupostos e também já dei o conceito para vocês, mas a gente vai acabar dando uma recapitulada. Para a introdução, eu acho importante trazer, né, que o processo ele tem autonomia, então ele tem existência própria, distinta do material, do direito material, assim como a gente já abordou em relação à ação, né? Então, a ação é um direito próprio e o processo também existe independente do direito material. O objetivo do processo é instrumentalizar e materializar, viabilizando a atuação do Estado juiz para aplicar a vontade da lei. Então, a gente reconhece o processo como instrumento, é a palavra-chave do processo. Mesmo que o pedido seja julgado improcedente, o processo tem que cumprir a sua função de ser um meio, né? Como a gente vai acessar a jurisdição por meio do processo. Sendo, então, um instrumento legítimo para provocar a atividade jurisdicional. Então, é importante entender que o processo ele é um caminho. Assim como a gente estudou que a ação, a palavra-chave da ação é o direito, a palavra-chave do processo é ele ser um instrumento em si mesmo. O próprio processo é a forma como a gente alcança a atuação do Estado juiz, né, que no caso é a jurisdição. Isso é feito por meio do processo. E então a gente encara, né, os pressupostos e é importante a gente lembrar de onde vêm esses pressupostos, porque eles são importantes. Considerando, né, no caso, aquela teoria de existência, validade, enfim, eficácia na escada Ponthiana, né? Primeiro tem a existência, depois a validade, depois a eficácia. Os pressupostos, eles acompanham o mesmo raciocínio. Então, a gente recapitulando, né, essa teoria da parte mais introdutória do estudo do direito, a gente vai entender que esses pressupostos, o nome desses pressupostos vem de. E, então, os pressupostos processuais, né, eles são essenciais para que o processo exista e se desenvolva de forma válida. E aí, isso é feito em três grupos: os pressupostos de existência, validade e os negativos. Pelo nome dos pressupostos, a gente já consegue imaginar um pouquinho por que cada um foi classificado dessa maneira. Nos pressupostos de existência, a gente tem a primeira, o primeiro degrau da escada e a gente consegue saber que eles são importantes para a formação do processo. Então, são pressupostos reconhecidos: a jurisdição, a demanda, a capacidade postulatória e a citação que deve ser válida. O que é, né, a jurisdição? A gente teve aula só disso, a gente sabe que
é a forma, né, pela qual o Estado se manifesta e exerce esse poder. A gente sabe que tem a investidura do juiz, enfim, e toda a estrutura do judiciário, mas para quem a gente está referindo aquele processo é muito importante. A demanda também, em que a gente sabe que o juiz precisa ser provocado, então, por mais que exista o princípio do impulso oficial, o juiz não vai sozinho, né, tocar todos os processos, então a gente precisa que as pessoas entrem com ações, então, por isso, a demanda é um pressuposto de existência. A capacidade postulatória, que ela significa, né, o fato de você poder postular. Isso só quem tem são os advogados, então pessoas que não têm o registro da OAB não podem entrar com a ação por não terem a capacidade postulatória. Então, a necessidade de você ser representado por um advogado, ela deve ser levada em consideração, e também a citação, como último pressuposto de existência, que não adianta só existir a citação, né? Ela deve ser válida. Então, tem as formas de citação, enfim, mas isso é uma coisa um pouco mais específica. Todas esses pressupostos e essas coisas que eu acabei de explicar, eles são sobre a existência do processo. Então, sem essas coisas juntas, um processo não existe. Não é que ele vai ser anulado, enfim, ele é considerado inexistente. No segundo degrau, nos pressupostos de validade, a gente tem vícios, né, que podem ser corrigidos, mas quando não, né, na ausência disso, gera nulidade. Então, a gente tem a petição inicial, que deve ser apta. Eu vou abordar com vocês os incisos do artigo 319 do CPC. Competência e imparcialidade, que também se relacionam com o juízo. Então, o fato daquele juiz ser competente para aquele caso e também ser imparcial. Eu dei uma aula só sobre casos em que o juiz não pode atuar, então questões de as causas, né, de impedimento de suspeição, se vocês quiserem revisar, está gravada. As capacidades, que são duas, então, tanto a capacidade para ser parte, quanto a capacidade processual. O que isso significa? As pessoas que são maiores, né, e a gente entende como capazes em cada âmbito do direito, são diferentes limitadores que causam isso. Então, por exemplo, você, nesse caso, não precisa ser maior de 18, 21, 16 anos. A questão da capacidade de ser parte é você estar ligado com aquela demanda. E a capacidade processual, sim, tem a ver com a sua idade, que você deve ser maior de 16 anos e deve, inclusive, né, dependendo do caso, poder ser representado. Porque aí, nesse caso, a sua capacidade vai estar sendo vigida de alguma forma. Enfim. Legitimidade é a legitimidade para a causa, né? Então, legitimidade ad causam, ela se relaciona com isso, de você pleitear um direito próprio em nome próprio. Você não pode pleitear um direito alheio em nome próprio. A gente também já tratou disso quando a gente falou de ação. Então, eu vou ler aqui para vocês, né, o artigo 319 do CPC, que são os requisitos da petição inicial para ela ser considerada apta. Então, a petição inicial indicará, inciso primeiro, o juízo a que é dirigida, inciso segundo, os nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no CPF ou no CNPJ, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Isso é importante porque é a qualificação. Então, na petição inicial, é importante, né, sempre ter a qualificação do autor, do réu, para que o juiz, o Ministério Público, enfim, aqueles que forem atuar nessa causa, saibam a quem se dirigir. Terceiro, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, isso a gente entende como uma coisa de praxe, né, das petições. 4, o pedido com as suas especificações. A gente sabe que um advogado não pode peticionar com os pedidos amplos, generalistas, em que, por exemplo, o juiz não consiga cumprir aquilo. O valor da causa, a gente sabe que isso também vai um pouco de acordo com o juízo que a causa está sendo dirigida. 6. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Observem que isso não são as provas em si, são as provas pretendidas. Então, você, nesse momento, indica as provas que você pretende,
mas não as produz necessariamente. Por exemplo, você pode indicar que você quer fazer uma perícia de tal coisa. Você pode indicar que você quer que seja colhida a prova oral da testemunha X, sempre de forma específica, mostrando então, né, demonstrando as provas que você pretende produzir. Por último, né, 7, a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou mediação. Esse inciso é muito importante porque quando para a audiência de conciliação ou mediação não acontecer, as duas partes têm que manifestar expressamente que não querem. Então, essa audiência ela é importante, né? Ela procura evitar a morosidade processual e a litigância, enfim, o fato de existir esse inciso é para oportunizar as partes de chegar em um acordo antes de fazer esse processo correr na jurisdição comum. Então, isso é importante, a manifestação na petição inicial, porque a audiência só não acontece quando as duas partes manifestam que não querem. Se só uma parte falar que vai e a outra não falar nada, vai ter. Se as duas partes falarem que forem, obviamente vai ter. Mas se as partes não se manifestarem, vai acontecer audiência. Então, é importante que isso seja também colocado na petição inicial. Por último, parágrafo único, caso não disponha das informações previstas no inciso 2º, que é a qualificação, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Outra coisa importante de dizer é que esses pressupostos, né, de validade, eles podem ser corrigidos. Então, o juízo, ele pede para você emendar a inicial, então, e indica normalmente, né, aquilo que ficou faltando, e daí o autor, o réu, tem a oportunidade de corrigir esse vício, sendo um pressuposto de validade. Então, a gente entende que a gente já está no segundo degrau da escadinha. Primeiro existe, depois é válido, e por último é eficaz. Então, essa questão da validade é uma oportunidade, né, quando o juízo pede para fazer a emenda inicial, de aquele pressuposto ser né, ser convalidado, visto que já existe aquele processo, porque os pressupostos de existência foram alcançados. Por último, a gente tem os pressupostos negativos, então, são pressupostos que devem estar ausentes, e quando eles estão presentes, eles impedem o andamento do processo. Primeiro, a gente tem litispendência, que eu acho importante definir para vocês. É a situação em que há duas ou mais ações idênticas tramitando ao mesmo tempo no judiciário. Ou seja, as ações têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Nesse caso, apenas a primeira ação é válida e as demais devem ser extintas sem julgamento do mérito, porque o judiciário não pode julgar duas vezes o mesmo caso. Isso está fundamentado no 337, parágrafo 1º, verifica-se que a litispendência ou coisa julgada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. Então, o que acontece? Essas coisas que eu falei, né, parte, causa de pedir e pedido, quando duas ações ou mais, elas têm essas três coisas iguais, a ação que foi postulada depois, né, ela deve ser extinta sem o julgamento do mérito, porque a litispendência, né, quando duas coisas existem ao mesmo tempo e são iguais, isso só prejudica. Então, quando existe litispendência, aquele processo, né, o segundo, não vai acontecer. Por isso é um pressuposto, então, negativo. Em segundo lugar, a gente tem a coisa julgada, que é quase assim no mesmo entendimento, em que se aquela situação, aquele caso, já foi feito coisa julgada sobre aquilo, não pode ser discutido. Então, a não ser que você queira, por exemplo, entrar com recurso, você vai fazer isso dentro daquele mesmo processo. Quando não for uma solenidade, né? Quando não for a forma de você abrir um processo diferente, por exemplo, para execução de alguma coisa, mas quando já foi feita coisa julgada, então quando aquele processo já foi, né, aquelas partes, aquele pedido, aquela causa de pedir, enfim, tudo isso já acabou, já tem sentença e já foi feita coisa julgada, também não, esse novo processo com as mesmas questões não pode ser rediscutido. E por último, tem a perempção, que se relaciona com o direito. Então, perempção é a perda do direito de propor novamente a mesma ação pelo autor em razão de abuso do direito de litigar. Ocorre quando o autor abandona ou tem extintos três processos idênticos
por inércia ou por negligência, sem julgamento do mérito. É uma forma de sanção processual prevista para evitar o uso irresponsável do judiciário. Quando a mesma pessoa propõe várias ações e não dá andamento, então, por exemplo, a pessoa entra com a ação, mas quando ela é intimada, enfim, ela não participa, ela não mexe naquele processo, ela deixa aquela situação, né, assim como eu falei, inerte ou negligente, ela perde o direito de propor essa ação de novo. O fundamento legal é o artigo 486, parágrafo 3º. Todos os artigos que eu estou falando são do CPC, tá? Do Código de Processo Civil. Quando for da Constituição, enfim, eu aviso, mas quando eu não aviso, eu estou falando do CPC, porque é a nossa matéria, né? Teoria Geral do Processo. O artigo da perempção é o 486, parágrafo 3º. Será extinto o processo também sem resolução de mérito quando o autor deixar de promover os atos de diligências que lhe incumbir no prazo de 30 dias, quando intimado a fazê-lo. Ocorrendo pela terceira vez, haverá perempção. Então, assim como eu falei, quando a pessoa é provocada, né, pelo juízo, pelo MP, enfim, ela deve, ou pelo próprio advogado, enfim, ela deve cumprir aquilo que lhe é pedido, então, promover os atos e as diligências, e tem esse prazo de 30 dias, que a depender do caso, esse prazo ele pode ser modificado, enfim, mas a partir da terceira vez, né, quando aquela pessoa não se movimenta, há a perempção. E também, né, no artigo 485, a gente tem as causas de extinção sem julgamento do mérito, que são um tipo de pressuposto negativo, mas é importante a gente entender que, na verdade, isso não é uma coisa que é uma demanda, isso não vai ser colocado. Simplesmente, né, o processo vai ser extinto sem julgamento do mérito por conta dessas motivações. Eu vou abrir aqui para vocês, né, o 485, porque eu acho interessante mencionar. Só um minuto, que esse eu não coloquei no roteiro. Quatrocentos e oitenta e cinco, o parágrafo 3º. O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos 4º, 5º, 6º e 9º, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Então, 4º, 5º, 6º e 9º. Quarto, verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Quinto, reconhecer a existência de perempção, litispendência ou coisa julgada. Sexto, verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. E nono, em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal. Então, são as causas que eu trouxe, né, aqui para vocês, baseadas aí no 485 do CPC. Agora, eu vou falar um pouquinho das fases do processo de conhecimento. Primeiro, a gente precisa entender que tem tipos de processo, né? O processo de conhecimento, ou também chamado de processo de cognição, é quando a gente leva algo para o juiz, conhecer daquela causa e então julgar. Dentro desse processo, a gente tem algumas fases. É importante saber que o processo de conhecimento ele tem um modelo sincrético, que é o seguinte: permite a cognição e execução em um só procedimento. A gente vai ver que na última fase de cumprimento, é feita a execução. Então, nesse processo, a execução não precisa ser feita de forma separada, enfim, e por isso se chama modelo sincrético. Às vezes, o procedimento em que aquele processo é feito, né, procedimento dentro do qual o processo é feito, só é permitida a cognição ou só é permitida a execução. Nesse processo que a gente vai estudar como primeiro processo, né, de conhecimento, a gente vai falar sobre as fases e eu vou descrever, né, o que cada uma delas significa, mas entendendo que o modelo sincrético significa tanto trazer a cognição, bem como executar. O que isso significa? A cognição é levar ao conhecimento do juízo e a execução é fazer com que aquilo tenha validade no mundo real. Então, por exemplo,
um direito já foi adquirido e agora o juízo, né, vai executar a forma como aquele direito vai se externalizar para o mundo real. Então, você realiza um processo, o juiz julga, valida aquele direito ou não, enfim, e a partir disso, para a execução, isso é feito de modo separado. No processo de conhecimento, o modelo sincrético apresenta para a gente que as duas coisas podem ser feitas no mesmo procedimento. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as fases, né? A fase postulatória é a fase, inclusive a gente pode pegar isso, né, com a capacidade postulatória, em que o advogado, enfim, ele coloca a petição inicial e tem a resposta do réu. O que está acontecendo na fase postulatória? As pessoas se apresentam, se colocam no processo por meio de seus devidos advogados ou o representante que vai fazer aquilo, enfim, e postulam o direito, o que significa, né? Elas pedem para o juízo. Por isso, inclusive, a petição inicial e a resposta do réu, sempre, né, lembrando dos princípios de defesa, devido processo legal, enfim, né, a garantia do poder de resposta do réu desde do primeiro momento do processo. Então, essa é a fase postulatória. Na fase saneadora, a gente tem a organização e a delimitação das questões. A gente começa a fazer o processo de verdade na fase saneadora. Então, indicar, por exemplo, a prova que a gente quer produzir, sobre quais fatos a gente está tratando, e esse tipo de coisa mais burocrática é feito na fase saneadora. É uma fase de organização, eu acho que a gente pode dizer assim, onde a gente coloca tudo aquilo que é pretendido e de forma detalhada, né, para chegar na fase instrutória, que é de fato a fase de produção de provas. Então, tudo aquilo que foi descrito que o autor e o réu, enfim, querem produzir, é feito na fase instrutória. A gente não pode pensar que prova são só os depoimentos, então as provas orais, né, que a gente chama, por exemplo, quando uma pessoa é testemunha, a gente precisa lembrar dos outros tipos de prova. Então, prova pericial, quando uma pessoa técnica, né, que é competente para aquilo, vai avaliar determinada situação. As provas documentais, então, quando você tem, por exemplo, algum contrato que você quer juntar no processo, ou alguma. Até, inclusive, acredito eu que uma sentença de outro processo pode ser juntada aqui como prova documental, enfim. Fotos, né? Enfim, qualquer coisa também que tenha documentos com fé pública também são considerados provas, então é importante não reduzir a prova, as provas orais. A gente tende, né, quando está pensando em produção de provas, pensar no colhimento de depoimentos das testemunhas, mas não necessariamente são só essas as provas. Na fase decisória, a gente tem, então, a participação agora, né, o maior protagonismo do juiz, em que vai ser feito o julgamento e proferida a sentença, e, por fim, a gente tem a fase de cumprimento, que é a efetivação da sentença. A sentença, ela vai definir, né, aquilo que foi julgado pelo juízo de forma baseada, enfim. Inclusive, isso é um princípio, né, a decisão ela deve ser motivada, mas a gente precisa entender a diferença da fase decisória e do cumprimento de sentença. Por quê? A sentença está no meio de tudo isso, mas a fase decisória, ela trata apenas do julgamento em que é feito baseado nos fatos trazidos pelas partes no processo e por que aquilo está acontecendo e qual será o efeito disso. Então, a gente tem as partes da sentença, né? O relatório, que é tudo aquilo que foi colocado no processo, os fundamentos, então a própria motivação da decisão, e depois, de fato, a decisão que vai dizer julgo procedente a ação, julgo improcedente a ação, determino que tal coisa vai acontecer, enfim. Tudo isso cabe, né, a parte da fase decisória, que trata sobre o julgamento daquele processo. Por outro lado, na fase de cumprimento de sentença, a gente tem a efetivação daquilo no mundo real. Então, o mundo jurídico já produziu o que ele precisava e agora isso vai se materializar na vida das pessoas. De que forma? Pelo cumprimento de sentença. Por quê? Porque o processo de conhecimento é sincrético e essas duas coisas, né, tudo que a gente viu sobre a cognição e agora a execução podem ser feitas no mesmo processo. Acredito que tenha ficado bem claro a diferença, né, da fase decisória e da fase de cumprimento de sentença.
Por fim, agora a gente vai fazer uma revisãozinha sobre controle de constitucionalidade. Eu sei que isso é uma coisa que eu ainda não trouxe, mas vai ser importante para a prova de vocês. Primeiramente, a gente precisa entender que o sistema ele é misto, então a gente tem os dois controles, o difuso e o concentrado. O controle difuso ele pode ser feito, né, por qualquer juiz ou tribunal, e ele tem efeitos entre as partes, interpartes. O artigo 52, inciso 10º da Constituição Federal traz que o Senado pode dar eficácia geral. Então, compete privativamente ao Senado Federal suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Isso é um exemplo, né, de controle de constitucionalidade, e eu acho importante dar uma contextualizada falando o que é, né, o controle de constitucionalidade. Eu não trouxe nos slides nem no roteiro, mas é importante. O controle de constitucionalidade, basicamente, são ações, né, e a forma como elas acontecem, quais são as consequências, enfim, que buscam declarar constitucional ou inconstitucional determinadas leis, se baseando sempre em todos os princípios. Então, lá no começo, né, quando a gente ainda estava na matéria de constitucional, estudando os princípios, a gente também, né, comentou que a Constituição ela é meio que a base. Então, tudo deve seguir a Constituição e ela deve ser levada como um paradigma, né? Então, a gente sempre parte da Constituição. Os princípios estão na Constituição ou decorrem de algo que está na Constituição. Pensando sempre no princípio também da dignidade da pessoa humana, enfim, os mais importantes para o processo, né? Ampla defesa, devido processo legal, a garantia, né, de tudo isso, enfim. Mas o que acontece? O controle de constitucionalidade é a forma pelo qual os órgãos, enfim, eles fazem o julgamento se aquela lei respeita ou não esses princípios. Então, né, ele pode ser, o nosso sistema é misto, então esse controle pode ser feito de forma difusa ou concentrada. Eu acabei de explicar o conceito do difuso, né, que pode ser feito por qualquer juiz ou tribunal e tem efeito entre as partes. E agora o controle concentrado, que traz especificamente, né, o STF julgando a ADIM, a DC, a DPF e a DO. Eu vou explicar o que são cada um, tá? A ADIM é ação direta de inconstitucionalidade e tem como objetivo retirar do ordenamento jurídico uma lei ou ato normativo que viole a Constituição. Então, seguindo aquilo que eu falei para vocês, entendendo que a Constituição é um paradigma, essa ação ela busca retirar do ordenamento jurídico tanto a lei quanto o ato normativo. É usada quando a norma já está em vigor e se pretende declarar sua incompatibilidade com o texto constitucional, fazendo com que essa norma perca a validade. Por exemplo, se uma lei estadual impõe restrições desproporcionais à liberdade de expressão, pode ser objeto de uma DIN no STF. O que acontece? Quando uma lei já foi colocada, né, e, por exemplo, foram impostas restrições que sejam desproporcional a algum princípio da Constituição, pode ser feita uma ação direta de inconstitucionalidade. A ADC, né, em segundo lugar, é a ação declaratória de constitucionalidade. Entender o nome da ação já é muito importante, porque, por exemplo, ação direta de inconstitucionalidade. Ela busca, obviamente, declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Por outro lado, a ADC é a ação declaratória de constitucionalidade, que busca o efeito exatamente oposto, confirmar a validade de uma norma que está sendo questionada em diversas instâncias do judiciário, que é muito importante. O objetivo é pacificar o entendimento e afirmar que aquela lei está de acordo com a Constituição, evitando decisões conflitantes. Normalmente, né, quando uma lei está sendo questionada, essa ação ela é feita para saciar, então, essa dúvida que está pairando no cenário do ordenamento jurídico. O objetivo, então, é pacificar o entendimento e evitar as decisões conflitantes, sendo também aplicada a normas que já estão em vigor, somente federais. Um exemplo seria quando diversos tribunais começam a declarar uma lei federal como inconstitucional. Mesmo ela sendo importante para as políticas públicas, a ação declaratória de constitucionalidade serve para o STF dizer de forma definitiva
que essa norma é constitucional. Então, mais uma vez, né, o objetivo principal é acabar com as distinções. Então, pacificar o entendimento de que aquilo pode ser feito, está correto, de acordo com a Constituição. A gente tem depois a ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ação mais ampla e flexível, usada quando há risco ou ocorrência de lesão a preceitos fundamentais da Constituição, como a dignidade da pessoa humana, a liberdade de crença ou direitos das minorias. Ela pode ser utilizada, inclusive, né, contra atos normativos anteriores à Constituição de 88, e só é admitida quando não houver outro meio eficaz para resolver essa controvérsia. Por exemplo, se há um decreto municipal que impede manifestações religiosas em espaços públicos, pode-se propor uma DPF para garantir essa liberdade de culto. Então, essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela é, assim, mais como posso dizer? Mais ampla e flexível. Então, ela tem menos rigor, né? Mas é importante entender que ela também está baseada no paradigma da Constituição. Assim como todas, visto que o controle de constitucionalidade se baseia naquilo que a Constituição deixa ou não, permite ou não permite, libera ou não libera, prevê ou não prevê. Por fim, tem a ADO, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que visa combater a inércia dos poderes públicos quando eles deixam de editar normas necessárias à plena eficácia da Constituição. Quando a Constituição prevê um direito ou dever que depende de regulamentação, e essa regulamentação não ocorre, essa omissão pode ser levada ao STF por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade por meio de omissão. O Supremo reconhece a omissão e pode determinar que o órgão responsável tome providências, né, necessárias, como ocorre, por exemplo, quando o Congresso deixa de editar uma lei que garanta os direitos das pessoas com deficiência. Então, quando alguém deixa de fazer alguma coisa, né, essa ação ela é proposta por conta da omissão. No artigo 103 da Constituição, a gente tem o rol, né, de quem pode propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. O presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador de Estado ou do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação ao Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Por que é importante saber isso? Porque essas ações não são simples. O controle de constitucionalidade, ele é feito, né, por meio desses representantes, enfim, visando, inclusive, né, externalizar o próprio sistema que eu apresentei, né, de freios e contrapesos. Por quê? Os próprios órgãos precisam garantir, né, a manutenção dos outros. Então, o fato, né, de quem pode propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade serem pessoas de órgãos e instituições, enfim, significa exatamente isso. Por fim, a gente tem, então, os efeitos, né, do controle de constitucionalidade, que são erga omnes e ex tunc. O que isso significa? Erga omnes é para todos, então, a partir do momento que essa ação ela foi finalizada, enfim, aquilo foi declarado ou não, constitucional ou inconstitucional, esse efeito é para todas as pessoas, então não existem processos de exceção e ex tunc. O que isso significa, né? A gente sabe que tem os efeitos ex nunc e ex tunc. Os efeitos ex tunc retroagem, ou seja, a sentença, né, a decisão, ela produz efeitos desde o momento em que a norma passou a existir, como se ela nunca tivesse feito parte do ordenamento jurídico, salvo modulação. O controle, ele pode ser também, né, o controle de constitucionalidade, preventivo ou repressivo. Então, preventivo é antes da vigência da norma e repressivo é após a vigência da norma. Um exemplo de tudo isso é quando o STF declara a inconstitucionalidade de um tributo. A norma, ela é retirada do ordenamento jurídico. Então,
o efeito ex tunc, né, significa que a decisão retroage. Então, é como se ela nunca tivesse existido e os processos, então, né, vão sofrer as devidas modificações. Também, né, sobre controle de constitucionalidade, uma parte mais introdutória, eu acho importante falar para vocês, né, sobre uma parte mais introdutória, né, em relação a esse controle. É importante a gente saber toda a evolução histórica, né, do Brasil, em que os controles, né, concentrado e difuso, isso foi desenvolvido, né, historicamente nas constituições do Brasil. Então, desde da primeira, em 1824, em que não tinha controle nenhum, era feito isso, né, por meio do poder moderador. Depois existiu o controle difuso, que é feito em qualquer tipo de processo, em 91. Em 1934, isso se manteve e estabeleceu o controle concentrado com o surgimento da ADI, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva. Depois, em 37, né, com o GV, manteve o controle difuso, o presidente poderia influenciar o judiciário. Depois, no processo de redemocratização, em 46, a gente, né, isso foi flexibilizado, enfim, e o controle concentrado foi estabelecido no âmbito estadual, com as constituições estaduais. Depois teve a época da ditadura, em que o controle concentrado acabou, e uma emenda previu o controle da lei municipal. E depois, em 88, que tudo isso, né, foi reconstruído com as 4 novidades principais, que primeiro, ampliou a legitimação para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade. Segundo, o controle por omissão foi estabelecido e também por ação. Terceiro, foi estabelecida a possibilidade dos estados representarem a inconstitucionalidade das leis estaduais ou municipais, em face, né, da própria Constituição Estadual. E quarto, facultou a criação da DPF. Então, em resumo, o nosso sistema de controle ficou misto. É importante a gente entender, né, a historicidade da questão. Então, hoje a gente se depara com um sistema misto de controle de constitucionalidade devido, né, às mudanças constitucionais que a gente teve ao longo dos anos, considerando que esses controles passaram a existir ou deixaram de existir por uma questão de necessidade e daqueles que estavam no poder. Então, quando, por exemplo, o controle concentrado ele é extinto, né, no âmbito estadual, na época de 1967, a gente consegue entender que isso causa um problema e depois, só com a nova Constituição, isso foi reconstruído e reestabelecido por meio de outros controles, né? Porque o controle, né, tanto por omissão quanto por ação, foram estabelecidos. Depois a gente vai ter as questões de vício, né, de inconstitucionalidade, mas isso eu vou trazer na próxima aula, e também acho que é importante mencionar, né, os momentos do controle. Assim como eu mencionei, né, ele pode ser preventivo antes da vigência, então prévio, né, ou preventivo antes da vigência daquela lei, ou repressivo ou posterior, que é após a vigência. O executivo interfere, então, no legislativo, isso é o controle político, que eu expliquei no sistema de freios e contrapesos na aula passada. E qual é a diferença dos dois? Simplesmente o momento. Então, o controle prévio, ele é feito durante o processo legislativo sobre o próprio projeto de lei, e ele é realizado tanto, né, pelo legislativo, executivo ou pelo judiciário, entendendo que todos eles se controlam e com isso é feita a manutenção do nosso sistema. Ele pode ser realizado, né, quando pelo legislativo, pelas comissões, pode ser feito de forma parcial ou total, pelo executivo, né, sanções ou vetos. A gente sabe que o executivo, né, o presidente da República, ele tem esse poder de sanção ou veto do projeto de lei,
que pode ser apreciado pelo Congresso ou rejeitado, enfim. Pelo próprio Judiciário, a gente tem a impetração do mandado de segurança, feito pelo parlamentar envolvido, em que não se discute, né, a matéria ou o conteúdo, apenas os vícios formais. Quando posterior, né, o repressivo, que é após a vigência da lei, a gente sabe que a lei já está vigorando, né, já está em vigor, então isso é realizado sobre a própria lei e não mais sobre o projeto. Ele pode se relacionar com vícios materiais ou formais, e então, né, esse controle ele pode ser feito de algumas formas: político, jurisdicional ou híbrido. O controle político, um órgão distinto dos três poderes, então um órgão próprio, sendo um comitê ou um conselho, e esse é um exemplo exterior, né? Isso é feito em países, por exemplo, na França, em que ex-presidentes fazem esse controle político, mas no Brasil a gente não tem. O controle jurisdicional, né, que é feito pelo judiciário, pelo sistema misto, né, que é o que eu acabei de explicar sobre difuso e concentrado. E o controle híbrido, né, também pode ser feito, em que tanto o político quanto o jurisdicional, eles se encontram, por isso chama controle híbrido, né? Isso é feito, então, tanto pelo órgão distinto dos três poderes, como pelo próprio judiciário em si. Os sistemas e as vias do controle judicial também é importante a gente estudar, porque o sistema difuso, né, que pode ser feito por qualquer, o controle difuso que pode ser feito por qualquer juiz ou tribunal, né, então abrangendo o país todo, ele se encontra com o controle incidental, em que é prejudicial e aparece no meio do caminho, e o controle concentrado, por sua vez, ele se relaciona com o principal, em que o controle é o objeto principal da ação. O controle difuso, né, ele pode ser repressivo ou posterior, feito pela via de exceção ou defesa, pode ser feito por qualquer juiz ou tribunal e tem a característica da incidência. A ação, ela não era para isso, mas surge a discussão sobre a constitucionalidade ou não daquela ação. Então, incidente por isso mesmo, porque está sendo no meio do processo. Os efeitos são interpartes, assim como eu já falei, então, só naquele processo, só as partes que participam daquela ação, e ex-tunc, retroage. Sobre a modulação, né, quando há modulação, se torna um ex-tunc e então não retroage. Sobre o controle concentrado, ele é feito em um único tribunal, né, que é o STF, e tem as 5 situações em que eu expliquei. A ação direta de inconstitucionalidade, que é genérica, depois a ação declaratória de constitucionalidade, a ADPF, que é a arguição do descumprimento dos preceitos fundamentais, a ADO, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e, por fim, a ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade interventiva. O conceito se relaciona com a autonomia dos próprios entes federativos e as possibilidades excepcionais de intervenção. Então, o objeto dessa ação é a violação dos princípios sensíveis, a competência é do STF e a legitimidade é exclusiva do PGR, que é o Procurador-Geral da República, em que o procedimento está previsto em lei própria, né, a Lei 9.038 de 90, nos artigos 20 e 21, e ela pode ser feita, né, de maneira estadual, mas eu acho que essa ação ela é um pouco mais específica, não precisa ser tão levada em consideração. Eu acredito que nessa aula a gente tenha conseguido, né, passar pelas partes mais importantes do processo, então eu acredito que a gente tenha introduzido bem o assunto, todos os pressupostos foram bem discutidos, e eu trouxe, então, o controle de constitucionalidade e algumas ações específicas para vocês. Acredito que isso vai ser importante para a prova. Tudo bem? Muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem material, roteiro, enfim, é só me mandar mensagem. Muito obrigada.